Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Todos encontraram? Diz assim: Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Diga assim: eu desejo ver de novo. Diga: eu quero ver de novo. Irmãos, como eu já disse, hoje nós iniciamos uma série de mensagens, atitudes para viver o milagre. Atitudes que geram milagres. E Deus, ele tem me direcionado nesse ano de 2024, ano da compaixão, em uma palavra sobre visão. Visão é algo que tem ardido no meu coração, porque é algo que nós temos vivido como realidade aqui na igreja. Nós temos vivido como realidade nesses últimos tempos, em que nós estamos aprendendo a servir o Senhor. Servir ao Senhor é um aprendizado. Nós somos discípulos, e o discípulo todo dia precisa aprender algo. E uma das coisas que nós precisamos aprender é enxergar, ver. Deus, ele tem uma visão para nós. Deus, ele tem uma direção para nós. E essa visão que Deus tem para nos dar, essa visão que Deus está nos dando, nós acessamos ela somente pela fé. Somente pela fé você consegue ver para viver. Quantos aqui querem viver o melhor de Deus? Irmãos, é o melhor de Deus que você precisa viver. É o melhor de Deus que eu preciso viver. O melhor de Deus precisa estar na nossa vida. E nós só alcançamos isso pela fé. Viver o melhor de Deus não está condicionado à nossa situação. Se estamos doentes, se estamos sem dinheiro, ou se talvez nós estamos cegos. Não. Viver o melhor de Deus é enxergar Ele em todos os momentos da nossa vida. E eu consigo aprender muito através da história deste homem Bartimeu. Bartimeu, um cego que estava à beira do caminho, na estrada que ia para Jericó.
Bartimeu, ele teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Jesus. Ele tomou algumas atitudes que foram transformadas em milagres. As atitudes que esse homem tomou se tornaram em milagres para a vida dele. Então eu consigo aprender que as atitudes que eu tomo, elas vão gerar o favor de Deus sobre mim. As atitudes que você toma no seu dia a dia, elas vão gerar o favor de Deus sobre você. Todos nós precisamos do milagre de Deus. Porque milagre, irmãos, viver milagre é viver aquilo que nós não podemos fazer. Nós reconhecermos que aquilo que nós estamos vivendo não vem de nós. Então eu considero o milagre não somente como algo grande, mas eu considero o milagre como aquilo que Deus faz por mim. E é isso que Jesus tem para nós, irmãos: compaixão, misericórdia, vida de milagre. Mas você precisa se posicionar. Bartimeu, ele se posicionou, e por isso ele teve a sua vida transformada. Vir para a igreja não é sinal de vida transformada. Estar na igreja não transforma a nossa vida. Ler a Bíblia não transforma a nossa vida. Orar não transforma a nossa Bíblia. Jejuar não transforma a nossa vida. A única coisa que pode transformar a vida de uma pessoa que é escolhida e chamada por Deus se chama Jesus. Somente Ele pode transformar alguém. Somente Ele pode fazer com que a palavra se torne viva. Somente Ele pode fazer, irmãos, com que nós vivamos tudo que Ele preparou. Somente Ele. Não adianta orar se essa oração não tem encontro ao coração de Deus. Não adianta eu me sacrificar se eu não obedecer a Deus. Eu só consigo obedecer a Deus, irmão, se eu for discípulo, se eu for aquele que está aprendendo com Jesus, se eu sou aquele que estou me colocando na dependência dEle. Então a atitude, ela parte do nosso coração. Diga: a atitude parte do meu coração. A atitude que você vai tomar, as atitudes que você vai tomar, elas partem do seu coração. Mas os milagres que você vai experimentar, eles partem do coração de Deus. Os milagres estão condicionados ao coração de Deus nos alcançar, irmãos. Então nós precisamos ter atitudes, mesmo que sejam pequenas, crendo, enxergando que elas se tornarão em grandes milagres, em favor de Deus sobre nós. Então, em primeiro lugar, eu queria falar para a igreja que você precisa aproveitar as oportunidades. Diga: eu preciso aproveitar as oportunidades. No versículo de número 46 e 47 diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, Jesus, ele estava indo para Jerusalém. Jesus, ele estava passando por aquela cidade. E Bartimeu, quando ouviu falar que Jesus iria passar por aquela cidade, em primeiro lugar, ele abriu mão de pedir esmola na hora. Ele abriu mão de tudo que ele estava fazendo na hora. Ele deu totalmente prioridade ao reino, a ter um encontro com Jesus. Bartimeu, ele enxergou tendo um encontro com Jesus. Como ele enxergou, irmãos? Pela fé. Ele tomou uma atitude, ele se posicionou, ele aproveitou uma oportunidade. E essa oportunidade, irmãos, ela foi tão importante para a vida dele, porque foi a única que ele teve.
Irmãos, nós ouvimos um ditado que diz que a vida é feita de oportunidades. Mas eu entendo também que às vezes nós só temos uma oportunidade. Deus, Ele tem oportunidades para nos dar. Mas tem oportunidade, irmãos, que se nós abraçarmos ela, tem oportunidades que se nós recebermos ela na nossa vida, somente essa oportunidade, ela vai fluir em toda a nossa história. Somente uma oportunidade, irmãos, ela pode fazer você viver uma vida de transformação, dia a dia, de milagre, dia a dia. Então não deixe a oportunidade passar. Não deixe. Jesus, ele estava indo para Jerusalém. E aquela seria a última vez que Jesus iria passar por aquela estrada de Jericó. Jesus, ele não voltou mais para Jericó, irmão. Nem depois que ressuscitou, Jesus não voltou mais para Jericó. Ou seja, se Bartimeu tivesse perdido aquela oportunidade de se colocar à beira do caminho aonde Jesus iria passar, de tomar uma atitude, de aproveitar aquele momento, ele nunca teria sido transformado. Ele nunca teria recebido aquele milagre. Então a primeira atitude que nós precisamos ter é não desperdiçar a oportunidade que Deus tem nos dado. Aproveite a oportunidade, irmão. Sabe o que a Bíblia diz sobre oportunidade em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16? Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos. Não sejam como loucos, insensatos, que não sabem o que fazem. Sabe por quê, irmãos? Mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando o máximo, que, irmãos? Cada oportunidade. Ser uma pessoa insensata, uma pessoa que deixa a oportunidade passar. Ser insensato, ser louco, é uma pessoa que deixa talvez a única oportunidade passar. Mas ser sábio, irmãos, ser uma pessoa com uma atitude que vai gerar milagre, é uma pessoa que ela não desperdiça a oportunidade. Ela aproveita ao máximo. Diga, eu vou aproveitar ao máximo a oportunidade que Deus tem me dado. Irmãos, não aceite menos do que isso. Aproveite o máximo a oportunidade que Deus tem te dado. Aproveite o máximo a oportunidade que Deus tem te dado de ser família. Aproveite o máximo a oportunidade que Deus tem te dado no seu profissional, na sua vida profissional. Aproveite o máximo a oportunidade que Deus tem te dado ministerialmente. Aproveite o máximo a oportunidade que Deus tem te dado. Sabe por quê, irmãos? Tem oportunidade que pode não voltar mais. Tem oportunidade que ela pode não passar de novo à nossa frente. Então, nós como servos do Senhor, filhos de Deus, não somos pessoas que desperdiçamos a oportunidade. Não, irmãos. Você não vive por você. Você vive por Ele. Você não vive pela sua vontade. Você vive pela vontade dEle. Você não vive pelo mundo, você vive pela fé. E se é pela fé que você vive, irmão, você aproveita ao máximo cada oportunidade que Deus está te dando. Não desperdice, não abra mão. Seja uma pessoa que quando a oportunidade passar, você abraça ela e você não solta ela nunca mais. Porque é através dessa oportunidade que Deus vai te levar a lugares maiores, a milagres maiores, a experiências maiores. A Bíblia fala de um homem cheio de fé chamado Jacó. E ele tinha propósito, ele queria a resposta de Deus, a bênção de Deus. E ele lutou contra o anjo do Senhor a noite inteira, irmãos.
E Deus falou: você não se chamará mais Jacó, você vai se chamar a partir de hoje Israel, porque você lutou com Deus, você não desistiu, você não soltou o osso, você não largou a oportunidade, não deixou ela passar. Irmãos, abrace ela. Esse homem chamado Bartimeu, um cego, irmão, ele não conseguia enxergar, ele não conseguia ver de onde Jesus estava vindo, mas ele não abriu mão da sua oportunidade. Isaías 55 versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ainda nós podemos encontrar, ainda nós podemos acessar, ainda nós podemos buscar, ainda temos oportunidade, irmãos, de viver tudo aquilo que Deus preparou para nós. Sabe por quê? Porque Ele está perto. Ele está perto, irmãos. Jesus está passando pelo seu caminho, Jesus está passando pelo nosso caminho. Na estrada da nossa vida, Jesus fez questão de passar por ela, mas somos nós que precisamos abraçar a oportunidade. Aproveite enquanto ainda tem a oportunidade, aproveite enquanto ainda Jesus está perto. Seja resistente, é uma segunda atitude que você precisa tomar para que o milagre seja gerado na sua vida. Nós precisamos ser resistentes. Irmãos, tem pessoas que não sabem lidar com as pressões. Tem pessoas que não sabem lidar com a pressão e logo desiste. Se você olhar para a Bíblia, você não vai ver a história de ninguém que venceu, que não teve que aprender a lidar com as pressões, que não teve que aprender a lidar com as adversidades, com os confrontos. Então nós precisamos aprender a lidar com aquilo que vem contra nós, porque nós verdadeiramente, irmão, irmã, estamos em guerra. Você está num campo de batalha, mas você não está sozinho. Deus, o Senhor, é a sua força, e você precisa encontrar força na sua fraqueza. Diga ao fraco: sou forte. Mas você só consegue fazer isso tomando uma atitude de fé. Seja resistente. Diga para alguém aí: seja resistente, irmão. Profetiza sobre a vida dessa pessoa: você vai ser resistente. A partir de hoje ninguém te para, a partir de hoje ninguém te segura, a partir de hoje. Diga: seja resistente. Aleluia. Irmãos, tem pessoas que não sabem lidar com a pressão, mas eu aprendo com a história desse homem que quando ele sofreu pressão, quando a multidão queria falar mais alto do que ele, quando a multidão queria impedir ele, sabe o que ele fez? Ele usou a pressão para gritar mais alto. Ele usou a pressão para clamar mais alto. Se a multidão estava tentando abafar a voz dele, o que ele fez? Ele não cessou de clamar, ele não cessou de gritar, e ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Quantos aqui estão no ano da compaixão, irmãos? Quantos aqui querem viver essa realidade de compaixão de Jesus? Para a compaixão te alcançar, você precisa clamar. Oh, irmão, algo que Deus gosta de ouvir é um clamor. Algo que faz o coração do Senhor se inclinar é o clamor. Quebrantar o coração de Deus, irmãos, é o clamor. Você acha que Davi orava calado? Você acha que Davi orava em silêncio? Não, irmãos. Davi, ele clamava. Davi, ele orava. Quanto mais vinha adversidade, quanto mais inimigos se levantavam contra ele, quanto mais situações tentavam atingir ele, mais alto ele levantava a voz dele e ele clamava. Irmãos, use a pressão que está sobre você para orar mais. Use a pressão para buscar mais a face de Deus. Use a pressão, irmãos, para avançar. Nós somos
pneumáticos. Se há o Espírito dentro de você, irmãos, se há o Espírito Santo de você, o pneuma de Deus está dentro de você, você é uma pessoa movida por pressão. Você é uma pessoa movida por pressão, irmãos. O sopro de Deus está dentro de nós, e a pressão, ela faz com que a gente se movimente. Ei, não pare, se movimente, seja resistente. Não pare, a pressão é justamente para que você se movimente mais, para que você faça mais, para que você ore, para que você clame, para que você jejue. Eu não sei o que você vai fazer, irmão. Eu não tenho noção do que você vai fazer, mas eu quero dizer algo para você. Faça, tome uma atitude que vai gerar milagres sobre a sua vida, sobre a sua história. Olha o que diz no versículo 48: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, seja perseverante naquilo que você deseja. Irmãos, o nosso desejo precisa ser maior do que o obstáculo que nós estamos enfrentando. O nosso desejo, a nossa vontade, ela precisa ser maior do que a multidão que está tentando nos parar, do que a multidão que está tentando calar você. Aprenda a lidar com isso, porque a multidão quer impedir você de acessar Jesus. A multidão quer impedir você de acessar o milagre. Pessoas querem impedir você de acessar o milagre. Pessoas querem impedir você de prosperar, de viver o melhor de Deus, de alcançar a favor de Deus. Mas isso não depende da opinião delas. Isso não depende, irmãos, das investidas do inimigo. Isso só depende de nós. Só depende de você querer falar mais alto do que aquilo que está tentando calar você. Zaqueu, sabe o que ele fez diante de uma multidão? Quando ele queria ver Jesus, ele subiu numa figueira brava, irmão. Não tem facilidade, a figueira era brava, a figueira tinha espinho, e ele subiu nela. Sabe por quê, irmãos? Quando a multidão se levantar contra a sua vida, fique acima dela. Fique acima da multidão. Sabe como é que você fica acima da multidão, irmãos? Deus quer te colocar em lugares altos. Deus quer que você suba o monte. Suba o monte, esteja acima da multidão, esteja acima do problema. Em cima é melhor, irmãos, o campo de visão é maior. Esteja acima da multidão que quer parar você. Você precisa tomar uma atitude de aceitar o convite de Jesus. Olha o que diz no versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Irmãos, Jesus mandou chamar aquele homem. Eu acredito que aquele homem nunca tinha recebido um convite igual àquele. Foi o melhor convite que ele poderia receber na vida. Foi o convite de Jesus, pedindo para que ele se levantasse e fosse até ele. Aonde a visão de Bartimeu não alcançou, a voz dele chegou. Aonde ele não estava vendo nada, a voz dele alcançou. Irmãos, há poder no clamor. Há poder na sua voz. Há poder naquilo que você fala. Você não precisa ver para crer. Você não precisa ver para crer. Mas você precisa ver para viver. Para viver você precisa enxergar, irmãos. Enxergar o que ninguém está enxergando. Enxergar o que as pessoas não estão vendo. Bartimeu só tomou essa atitude porque ele já havia enxergado o seu milagre. Ele tinha fé. Ele acreditou que aquela oportunidade poderia ser alcançada por Deus. E sabe o que ele fez, irmãos? Quando ele recebeu o convite, ele lançou de si a capa
levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, irmão, e foi ter com Jesus. Esse convite que ele recebeu, irmãos, tão especial. Jesus ouviu o clamor dele, aonde a visão dele não chegou, a voz chegou. Jesus chamou, Jesus convidou, e ninguém precisou falar o que ele precisava fazer, irmãos. Não. O Espírito Santo, ele coloca novas atitudes na nossa vida. O Espírito Santo, irmãos, ele tira tudo aquilo que nos aprisionava, tudo aquilo que nos gerava vergonha, tudo aquilo que impedia a gente de viver milagre, tudo aquilo que impedia a gente de passar pela multidão. Ei, é o Espírito Santo que move dentro de nós. E esse homem por si só, ele pegou a capa da vergonha e lançou fora. Sabe o que significava aquela capa, irmãos? Aquela capa dizia que ele era um mendigo. Aquela capa dizia que ele dependia das outras pessoas para viver. Aquela capa, ela representava, irmãos, a cegueira dele. Aquela capa, ela representava a vergonha dele, aquilo que ele era, irmão. Eu não sei se você sabe, alguém que tinha problema naquela época era considerado como uma pessoa amaldiçoada. A capa da maldição estava sobre a vida dele. A capa do julgamento estava sobre a vida dele. Irmãos, quando nós aceitamos o convite de Jesus, essa capa que nos trazia vergonha, essa capa que nos trazia acusações, essa capa que dizia quem nós éramos, isso não nos pertence mais, isso não pertence mais a você. Aquilo que te aprisionava, aquilo que gerava vergonha, aquilo que te parava, aquilo que fazia você chorar, isso não pertence mais a você, mas a atitude precisa ser sua. Lance fora a capa, Lagoinha. Aleluia! Lance fora a capa sem medo. Quer lançar a capa sem medo, irmãos? Então dá um salto de fé. Pule, se posicione. Ele não levantou de qualquer forma, irmãos. Ele levantou como uma pessoa que queria ser alcançada por Deus. Ele levantou de uma forma que já estava pronto para receber o milagre. Ele pulou. Jesus me ouviu. Vou receber o meu milagre. Irmão, isso é muito forte. Abra mão de tudo por Jesus. Abra mão de pessoas por Jesus. Abra mão de dinheiro, riquezas por Jesus. Abra mão da sua capa para Jesus. Abra mão de tudo, sabe por quê? Porque Deus é Deus de novas coisas. Deus é Deus de novas oportunidades. Deus é Deus de novos milagres. Então, irmãos, aquele que não perde a oportunidade do milagre, aquele que aproveita a oportunidade, aquele que é resistente e aquele que aceita o convite, está disposto a viver o novo de Deus. Lance fora a capa da vergonha hoje. Hoje é noite de lançar fora a capa da vergonha, irmãos. Hoje é noite de começar a acertar onde você errou. Hoje é noite de se posicionar aonde você ainda não se posicionou. Hoje é noite de decidir em dúvidas que você tem. Porque Deus não quer te ver no chão, Deus quer ver você saltando, aleluia. Deus não quer te ver caído, Deus quer te ver de pé. Deus quer você saltando, irmãos, e saltando de alegria. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Será que você pode dar um brado de louvor aí, Lagoinha? Será que você pode clamar alto ao Senhor?
Agora, irmãos, ele estava diante de Jesus, e eu vejo mais uma atitude que ele tomou, que foi pedir com inteligência. Diga: eu preciso pedir com inteligência. Irmãos, aquilo que nós pedimos a Deus precisa ser com inteligência, porque Deus te fez inteligente. Deus te chamou para ser uma pessoa sábia. O que eu li lá no livro de Efésios, que o sábio, ele aproveita ao máximo as oportunidades. Então Deus te chamou para viver uma vida de sabedoria. Então você precisa pedir de forma inteligente. A Bíblia diz que nós não sabemos como pedir. A Bíblia diz que nós pedimos mal, irmão. Então nós precisamos romper essa barreira. Nós precisamos aprender com Jesus como pedir, porque na dificuldade de pessoas em pedir algo para Deus, o Senhor Jesus nos ensinou em sua palavra como orar, como buscar, como alcançar o favor de Deus, como agradar ao Senhor, como fazer Ele se alegrar. Jesus ensinou tudo. Ele não deixou, irmãos, nada encoberto. Jesus trouxe luz à sua palavra. Jesus revelou, irmãos, para cada um de nós. Olha o que diz aqui no versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Olha a pergunta de Jesus para ele: o que quer que eu te faça? Nós demos para você um papel em branco. Se Jesus perguntar para você agora: o que quer que eu te faça? Será que você sabe realmente o que você quer hoje? Será que nós sabemos realmente o que nós queremos hoje? Ou será que nós estamos tentando caminhar por vários lugares? Será que nós estamos pensando em várias coisas ao mesmo tempo? Será que nosso pensamento, hoje eu peço uma coisa, amanhã eu já estou pedindo outra? Hoje eu quero algo, amanhã eu já estou querendo outra coisa? Irmãos, nós precisamos saber como pedir e pedir com inteligência. Bartimeu, ele já sabia o que ele queria. Ele já tomou uma atitude de saber o que ele queria. Ele podia ter pedido qualquer coisa para Jesus. Jesus perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Lá em João capítulo de número 14, 15. Tudo o que nós pedirmos em nome de Jesus, Ele fará, se as palavras dele estiverem em nós e nós estivermos nele. Nós fazemos parte de uma videira verdadeira. Nós somos os ramos dessa videira. Nós estamos alicerçados em Jesus. Nós estamos aliançados na palavra dele, irmãos. Jesus, ele deu autoridade na palavra, no nome dele. Jesus falou: peça e recebereis, encontrareis se buscar de todo o coração. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Então, irmãos, pedir não é errado, mas nós precisamos saber como pedir. E pedir de forma inteligente, saber o que nós precisamos, o que nós queremos. Então, qual é o seu milagre? O que hoje vai mudar a realidade da sua vida? O que hoje vai transformar a sua vida? É isso que nós precisamos saber como pedir, irmãos. E só o Espírito Santo para mostrar para nós aquilo o que realmente nós precisamos. Salomão, ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu algo: sabedoria. E Deus demonstrou que deu sabedoria a ele através de uma pressão, através de problemas para serem resolvidos. E o pedido que ele fez para Deus, irmãos, o milagre que ele recebeu de Deus, fez com que ele fosse alcançado em todas as outras coisas. Tudo aquilo que ele não pediu, Deus fez. Você está entendendo isso, irmãos? O nosso Deus é Deus de proposta.
Aquilo que você pede, irmãos, tem que ser com propósito, tem que ser inteligente, tem que ser algo que vai tocar o coração de Deus, tem que ser algo que vai tornar a sua vida em um ambiente propício a milagres. Ei, Jesus quer que você gere milagres, que outras coisas aconteçam. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele dá mais do que a gente pede. Jesus, Ele faz mais do que a gente pede, irmãos. Tem muita coisa que você tem que você nunca pediu para Deus, mas Ele te deu. Sabe por quê? Porque você aproveitou a oportunidade, porque você não desistiu, porque você foi resistente, porque você aceitou o convite. Agora nós precisamos aprender a pedir com inteligência. A nossa vida, irmãos, é cheia de desejos e necessidades. Cheia. Nós temos muitos desejos, nós temos muitas necessidades. Mas eu quero te perguntar hoje: o que tem feito a tua alma sofrer? Qual é a sua angústia? Qual tem sido a tua luta? O que tem causado sofrimento a você? Pense nessas perguntas, irmãos. Jesus quer que a gente abra o nosso coração, irmãos. Transformar as nossas atitudes em milagres. Quando Jesus perguntou o que Ele queria, Ele sabia já o que precisava. E sabe o que era que Ele precisava, irmãos? Não era ser curado da vista. Ele não queria sofrer mais. Ele não queria sofrer, irmãos. Ele queria ter uma nova vida. Ele queria ter alegria. Ele queria viver. E o que Deus tem para mim e para você é vida. O que Deus tem para mim, tem para você é milagre. O que Deus tem para mim e para você, irmãos, nada nesse mundo pode nos proporcionar. Levante sua mão e diga: eu preciso aproveitar a oportunidade. Eu preciso ser resistente. Eu preciso aceitar o convite e lançar fora a vergonha. Eu preciso pedir com inteligência. Fica sobre os seus pés, por favor, igreja. Essas 4 atitudes se nós nos posicionarmos, se nós fizermos conforme este homem fez, o milagre é uma realidade, irmão. Hoje eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, e eu falei que todas as oportunidades que eu recebi até hoje, eu aceitei. Todas. Eu nunca neguei uma oportunidade. Eu nunca deixei passar uma oportunidade na minha vida. E eu tenho certeza que a primeira oportunidade que eu tive, que Deus abriu para mim, tudo que eu recebi a partir daí, irmãos, tudo que aconteceu na minha vida a partir daí, foi por conta da primeira oportunidade que Deus me deu. Uma coisa ligou a outra. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Que na nossa vida é assim. Uma coisa liga a outra. Uma porta leva a outra porta. Uma decisão leva a outra decisão ali na frente. E de forma natural, quer dizer, não, de forma sobrenatural, Deus, Ele vai manifestando o seu poder e a sua glória sobre a nossa vida. Algo que nós não podemos fazer sozinhos, Ele faz por nós. Ele atende o nosso clamor, Ele atende o nosso pedido. Ele faz, irmãos, porque é o nome dEle que é glorificado. É o propósito que Ele estabeleceu sobre nós. Da mesma forma que Jesus passou por Jericó, irmão, Ele tem passado pela nossa vida também.
Da mesma forma que Ele passou em Jericó, Ele hoje passa aqui também. Na estrada que leva ao nosso coração. E nós só temos duas opções. A Bíblia diz que ou é sim ou é não. Ou nós clamamos por Ele, ou nós clamamos pelo seu nome, ou nós levantamos a nossa voz para clamar ao Senhor porque Ele está passando, ou nós perdemos a oportunidade. Eu quero clamar ao Senhor. Tem alguém aqui que quer clamar ao Senhor, Lagoinha? Tem alguém aqui que quer exaltar o nome do Senhor? Então levante a sua voz, comece a exaltá-lo, comece a glorificar o nome dEle. Nós vamos estar louvando agora, por favor. E você vai levantar a sua voz. Você não vai se calar, porque esse é um momento onde a multidão quer calar você. Esse é um momento onde todo o inferno está contra você. Esse é um momento, irmãos, onde todos os bloqueios estão contra nós, onde as situações querem nos aprisionar. Mas nós cremos que através do louvor, irmãos, através do nosso clamor ao Senhor, grilhões são quebrados, muralhas caem, mar se abre, irmãos. Aleluia. Clame ao Senhor teu Deus, porque Ele está com os ouvidos abertos. Ele está ouvindo a sua voz, Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está ouvindo você pedindo compaixão a Ele, Ele está ouvindo o seu pedido de misericórdia a Ele. Então primeiro clame, primeiro adore, primeiro levante a sua voz, primeiro chame a atenção de Deus, primeiro chame a atenção de Jesus, primeiro vença a multidão, para que você possa pedir algo para Ele. Sei que estás aqui. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Lagoinha. Oh, eu sinto, Senhor, a tua presença. Vem me envolver. Aleluia, aleluia, Me constranger com seu amor. Sei que estás aqui. Nós temos fé, Senhor, nós cremos. Nós cremos, Deus, que o Senhor está aqui. Vem me envolver. Constranger com seu amor. Diga, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Levante a sua voz, igreja. Diga, tenha compaixão de mim, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Toca nos meus olhos. Faz as escamas cair. Filho de Davi. Compaixão de mim.
está te convidando. O Senhor está convidando a sua igreja. O Senhor está nos chamando. O nosso clamor alcança o coração de Deus. A tua voz alcança os ouvidos do Senhor. E o Senhor, Ele quer tocar em você. O Senhor, Ele quer tocar na sua igreja. O Senhor, Ele quer tocar nos olhos da igreja, para que nós possamos ver tudo aquilo que nós viveremos. Nós precisamos acessar com os nossos olhos realidades que nós viveremos em Deus. Nós precisamos ver o milagre, irmãos. Você precisa ver o milagre, porque sem a visão do milagre, sem a visão de fé, não tem milagre. Sem a visão de acreditar, não tem milagre. Se a dúvida estiver no nosso coração, nada pode acontecer. Mas aonde Jesus encontra um coração com fé, que diz: Senhor, eu quero ver, eu quero viver, eu quero que aconteça sobre mim esse milagre. Ei! Jesus, Ele chama você nessa noite a viver essa realidade. Jesus convida você essa noite para tomar uma atitude que vai gerar, ou seja, que vai fazer nascer um milagre na sua vida. Eu quero convidar todos vocês aqui para virem aqui na frente, toda a igreja aqui na frente, que eu quero orar por vocês. E eu quero que nesse momento dessa oração, você só peça perdão para o Senhor. Você só peça a compaixão de Deus. Não peça nada além disso, porque tem um momento certo que o Senhor Jesus, Ele tem resposta para a sua vida. No momento certo, irmãos, não é no nosso momento, é no momento dele. O pedido chega, a oportunidade chega. Senhor, eu quero orar nessa noite pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Eu oro pela nossa vida, eu oro, Pai, por essa igreja. Eu oro, Senhor, porque sem o Teu Espírito Santo nós não conseguimos enxergar. Meu Deus, traz a esse ambiente a fé, traz esse ambiente a esperança, traz esse ambiente, Pai amado, uma visão de reino para nós, que nós possamos ver tudo aquilo que nós viveremos, que nós possamos enxergar o Seu milagre, que nós possamos, meu Deus, através da fé, falar mais alto do que a multidão. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, Pai, e eu creio que não há nenhuma multidão que pode parar o que o Senhor tem feito na vida de cada um deles. E eu sei, Pai amado, que planos maiores o Senhor tem. Eu sei, Pai, que é pela fé, que é pela essa atitude de fé, que nós a cada dia experimentaremos mais e mais do Senhor. Eu repreendo toda ação do inimigo sobre a sua vida. Eu repreendo todo bloqueio, toda voz do inferno, toda voz que tenta parar você, toda voz que tenta confundir a sua mente, toda voz que quer fazer você desistir. Em nome de Jesus, a sua voz falará mais alto. Deus levanta você nessa noite como um porta-voz do reino dele, como um profeta dele, como uma profetisa dele. Nada pode parar a sua chamada, nada pode parar o seu ministério, nada pode parar você, nada pode parar a sua vida, porque foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que convidou você, foi o Senhor que escolheu você. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, e tudo aquilo que o Senhor preparou para a sua vida vai acontecer, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a tristeza, que a capa da vergonha seja lançada fora hoje, sem medo nenhum.
lançada fora em nome de Jesus. E você possa sair daqui nessa noite, não somente saltando, não somente pulando, mas sendo totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, me ensina a pedir. Me ensina a pedir com inteligência. Eu sei que só o Senhor pode fazer gerar um milagre na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é ter uma atitude de fé. Você só está aqui nessa noite porque você teve fé, porque algo te moveu até esse lugar. E o que Deus tem para nós é muito maior do que o nosso pedido. O Senhor Jesus, Ele não nos chama somente para uma vida de milagres diariamente, não. Jesus, Ele nos chama para uma vida de salvação. Quando você é uma pessoa salva, você tem tudo. Quando a certeza, quando a fé está no seu coração de que você é uma pessoa salva, de que Jesus está contigo, de que Jesus está tocando na sua vida, irmãos, nada mais nos segura. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que ao sair daqui não haverá mais dúvida na sua vida sobre a sua chamada, sobre aquilo que Deus preparou para você. Imediatamente, a partir de agora, nós enxergaremos a vontade de Jesus. Nós viveremos e caminharemos na direção que Ele tem nos apontado. E Ele seguiu Jesus estrada fora. E que você possa nessa noite ir em paz, convicto, irmãos, com a certeza no seu coração de que as suas atitudes, elas vão gerar um milagre na sua vida. Então você vai pegar esse papel, não só esse papel, tá, irmão? Esse papel aí foi só um símbolo do que eu queria passar aqui nessa primeira noite dessa série de mensagens. Mas no próximo culto, você vai vir aqui decidido ao que você vai pedir. Você vai vir decidido com aquilo que você precisa. Você vai trazer em mãos isso. Você vai entregar pra gente. E a gente vai orar. E eu tenho certeza, não tenho dúvida, tá, irmãos? Isso é fé, é certeza de que assim como este homem, ele testemunhou o milagre que Jesus fez, acontecerá também sobre cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Eu quero ouvir o seu testemunho, eu quero ouvir o seu milagre, eu quero ouvir aquilo que você pediu a Jesus com fé, Ele concedendo a você, amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo seu derramar nesse lugar. Obrigado pela sua direção. Obrigado por o Senhor, Pai, nos convidar a viver esse milagre. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de servir ao Senhor, de estar próximo ao Senhor. E nós não iremos, Pai, abrir mão disso. Nós não iremos deixar essa oportunidade passar, porque nós queremos experimentar o melhor do Senhor. Nós queremos viver essa vida de salvação. Nós queremos viver essa vida de fé, que é aquilo que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram, que o Senhor preparou a sua igreja, a todos aqueles que te amam. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, Lagoinha. Glória a Deus, glória a Deus. Está encerrado o nosso culto fé. Deus te abençoe.